Agora, um pouco antes dos iluministas, não é? O filósofo Francis Bacon criou o método indutivo. Era o início da ciência moderna? O Bacon, ele é o criador desse método da ciência, que é você observar, ver quantas vezes um fenômeno se repete, para daí você poder assumir que aquele fenômeno poderá se repetir de novo, dadas as mesmas condições, né? Chamado método indutivo, por indução. Mas o Bacon também era um sujeito, um grande filósofo, e também era um cara que achava que essa nova filosofia, como ele falava, mas era a ciência nascendo, iria melhorar a condição humana e nos dar bem-estar, e o conhecimento só era importante se assim o fizesse. E como que essa teoria dele contribuiu para o progresso? Porque essa teoria é um dos métodos que faz com que a gente aprenda com a experiência. Né? A gente aprende com a experiência, observa como essa experiência se dá, assume que a experiência acontecerá do mesmo jeito, avalia, como o Bacon era chamado, avalia empiricamente a realidade. Significa que você analisa a realidade a partir do que você vê nela e não a partir do que você pensa que ela é. Isso é fundamental na ciência, né? Em sua obra O Progresso do Conhecimento, de 1605, Bacon defende que a busca do conhecimento deve estar a serviço da melhoria da vida humana, por meio, inclusive, do domínio da natureza. O que esse poder sobre a natureza tem nos mostrado? Então, aí vem mais um dos elementos ambivalentes do progresso, da noção de progresso técnico, né, a serviço do bem-estar humano. O Bacon, ele tinha uma noção de que a natureza, ela, tudo bem, é linda, maravilhosa, mas ela nos é útil na medida em que ela responde às questões que a gente precisa. Tipo, como diminuir mosquitos, certo? Como fazer com que um coração com a válvula entupida possa continuar a funcionar. Então, o Bacon entendia que a gente tem, de alguma forma, que atar a natureza. Atar no sentido de fazer com que ela responda o problema ou a questão que a gente faz a ela, e não deixar a natureza funcionando simplesmente solta, sem que ela responda para nós o que a gente precisa. É claro que, quando você olha isso do século XVI, XVII, ele viveu entre XVI e XVII, você olha para cá, né? Você se pergunta, bom, de repente a gente está atando a natureza demais, né? A gente parte do pressuposto que a natureza é um dado infinito, que a gente pode fazer o que quer, que ela não reagirá. Nós estamos vendo, né? A gente está vendo que ela reage. Então, assim, aí fica a ambivalência muito clara, né? E o difícil está sendo porque todo esse projeto, e o Bacon não tinha essa clareza, nem podia ter, na época que ele vivia, todo esse projeto está associado a muito dinheiro. Só existe com dinheiro. Ciência é muito cara. E aí, quando o dinheiro aparece, as coisas sempre ficam meio confusas, né?